Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai tratar da diferença entre escrever um livro e escrever um roteiro. A primeira diferença entre escrever um livro e um roteiro está no público final. Tá? Um livro a gente escreve para os leitores. O objetivo do livro é chegar no seu leitor, o leitor vai degustar aquele livro, vai ler aquele livro. Então, assim, você, como escritor, está escrevendo direto para o leitor. Claro que vai passar por uma etapa de revisão, diagramação, passa por várias etapas, mas o produto que você está criando é o produto que vai ser consumido. Um parênteses. Em último caso, se o seu livro não for diretamente para o leitor, para os olhos do leitor, ele vai para uma estante. Ele vai ficar lá aguardando alguém para ler. Mas e o roteiro? Para quem que ele é escrito? Tem uma frase que quase todo roteirista conhece, que é o seguinte: que o objetivo do roteiro é a lata do lixo. Lata do lixo. Estranho, né? Mas eu vou explicar. Quando a gente escreve um roteiro, tá? A gente não tá pensando no nosso público final diretamente. É claro que o roteiro vai se transformar em um produto que depois vai para o espectador final. Mas a escrita do roteiro, tá? O roteiro, né, em si, vai ser lido pelos profissionais da cadeia audiovisual, tá? O roteiro vai ser lido por um diretor, por um produtor, pelo diretor de arte, pelo técnico de som, pelos atores, pelas atrizes, pelo montador. Então, muita gente vai estar lendo esse material. Mas o espectador final não, né? O espectador final vai ver o produto final, vai ver o filme, vai ver a série, o documentário. Tá? Então, o roteiro, por que eu falei que o objetivo do roteiro é a lata do lixo? Porque se ele for para a lata do lixo, significa que ele foi produzido. E quando a gente escreve um roteiro, a gente quer que ele seja produzido. É claro que nem todos vão ser produzidos, mas o objetivo é esse. E o roteiro vai passar pela mão de um monte de gente, como eu tinha falado, do diretor, do produtor, muita gente. E depois que ele for consumido, que ele for utilizado por esses profissionais, ele vai para a lata do lixo. E se ele for para a lata do lixo depois da produção, ele atingiu o seu objetivo, virou um produto audiovisual, tá? É claro, assim, que eu posso ter um roteiro que vai ser consumido de uma outra forma, por exemplo, para fins acadêmicos, tá? Eu posso fazer leitura de roteiros, utilizar roteiros para fins acadêmicos, mas o principal objetivo dele é se tornar um produto, uma obra audiovisual. Então, dada só essa característica, né, do público final, qual que é o objetivo de escrever um livro e o roteiro, de onde eles vão chegar, a gente já nota que é diferente, tá? A gente já vê que, bom, um estou escrevendo para o leitor, o outro estou escrevendo para uma equipe de produção, para uma equipe que vai atuar nesse produto audiovisual. Então, só aí já tem uma diferença grande. Mas também não é só isso, né? O roteiro não é só para ser um guia para a produção audiovisual. O roteiro tem que conter história. Então, tem a preocupação de escrever num formato que todo mundo entenda, de forma que é, o produtor, o diretor, essa equipe toda entenda, e também escrever a história, claro, né? Que nosso objetivo é contar uma história, só é num outro formato diferente do livro. Outra diferença é quando a gente escreve livro e roteiro, né? O livro, ele acaba tendo uma flexibilidade maior no sentido de um roteiro, quando a gente escreve, a gente tem que pensar no tempo dele. Se eu estou escrevendo o roteiro de um filme, ele tem que ter em torno de 1h30, 2 horas. Claro que tem filmes mais longos do que isso, tem filmes super longos de 3 horas, enfim. Mas, no geral, quando a gente fala em filme, a gente está falando de 1h30, 1h45, 2 horas. E quando a gente está falando num episódio de série, a gente está falando 45 minutos a 1 hora. Então, existe um tempo delimitado para a gente contar aquela história. Agora, no livro, não, né? No livro, a gente pode contar uma história enorme, sem se preocupar com o tempo. E quem vai dar o tempo para esse livro é o próprio leitor. E aí vai depender dele. Ele pode ler esse livro 1 hora por dia, 2 horas, enfim. Ele dá o tempo da história para ele. O tempo é para ele. E é claro, né? A forma de escrever é muito distinta, né? Como eu tinha comentado, o livro vai pro leitor final.
O roteiro não, o roteiro vai para uma equipe de produção. Então, a forma de escrever é muito distinta. Enquanto no livro eu posso descrever sentimentos, pensamentos dos personagens, eu tenho uma flexibilidade maior de descrição das imagens, das cenas. No roteiro, tá? O roteiro é diferente. O roteiro tem que trazer ações, o que meus personagens estão fazendo, e diálogos. Eu vou mostrar a diferença pra vocês, vou trazer um trechinho de um roteiro que eu escrevi e que vai virar livro também. Aí vou pegar o mesmo trechinho no roteiro e no livro pra vocês verem a diferença, que é bastante grande. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou ler primeiro um trechinho de um livro, tá? E depois eu vou mostrar como esse trechinho ficaria no formato de roteiro, tá? Vamos lá. Luísa dormia tranquilamente em sua cama quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, avisando que o novo dia estava começando. Ela sonhava quando foi acordada subitamente pelo toque estridente de seu celular, que a fez levantar-se num sobressalto. Bom dia, disse ainda sonolenta e se espreguiçando. Sim, Max, estava dormindo. Luísa abriu um pouco a janela para o sol entrar e franziu os olhos com claridade. Luísa, tenho boas notícias. 2 casais querem fazer com você expedição de 3 dias no parque. Você tem um papel para anotar o contato? Perguntou Max do outro lado do telefone. Sim, Max, pode falar, respondeu pegando um papel e caneta na gaveta do criado mudo. O telefone de contato é 9902670110. E o nome do rapaz que me ligou é Fernando Campanaro. Ao ouvir aquele nome, Luísa ficou atônita. Será que era o Fernando que ela conhecia? Não podia ser. Ainda está aí, Luísa? Perguntou Max do outro lado da linha. Estou sim, vou ligar para ele. Ligue logo, ele pediu exclusivamente por você. Tudo bem, Max. Luísa desligou o telefone e ficou por alguns instantes olhando fixamente para a parede, como se não estivesse acreditando no que acabava de acontecer. Será que era o Fernando que ela conhecia? Ela precisava tirar aquela dúvida. Pegou o celular novamente e procurou o nome na internet. Ao ver a foto que apareceu na busca, Luísa teve certeza de que era mesmo Fernando, o que a deixou surpresa, claro, mas também extremamente preocupada. Bom, agora vamos ver esse trechinho em formato de roteiro, tá? Como já dá para perceber, tem um padrão para roteiro, que chama padrão Master Scenes, tá? Eu vou fazer depois uma aula sobre isso, mas agora só para vocês começarem a ter uma ideia de como fica diferente no texto de um livro e para uma adaptação para um roteiro. Aí assim, cena 3, interior quarto de Luísa, manhã. O quarto está escuro. É possível ver os raios de sol entrando pelos vãos da janela fechada de madeira. Luísa está deitada na cama. Um celular, no criado mudo, começa a tocar. Luísa levanta rapidamente. Ela senta-se na cama, olha em volta, tateia o criado mudo e pega o celular. Passa a mão no rosto e depois olha para o visor do celular onde está escrito Max, com uma foto dele. Luísa coloca o celular no ouvido. Luísa. Bom dia. Luísa se espreguiça. Ouve-se murmúrios vindos do celular. Luísa. Sim, acabei de acordar. Luísa escuta atenta. Abre um pouco a janela e franze os olhos com o raio de sol. Luísa. Entendi. 2 casais querem fazer expedição de 3 dias. Tá, espera um pouco, que eu vou anotar. Ela se curva para o criado mudo, abre a gaveta e pega um bloquinho de papel e uma caneta. Começa a fazer uma anotação. Luísa, qual o número? Luísa anota um número de celular no papel. Tá, anotei. Como? Luísa fica séria, anota mais alguma coisa no papel. Tá, estou anotando. Tá bom. Ligo hoje. Tá bom, obrigada. Depois a gente se fala. Luísa desliga o celular e coloca na cama. Olha para o papel com o número de telefone e o nome Fernando Campanaro. Pega o celular novamente, abre uma página de navegação e digita Fernando Campanaro. E aparecem na tela algumas fotos e informações. Perfil do Facebook, resultado do vestibular no UFRJ. Luísa balança a cabeça negativamente. Luísa, não pode ser. Luísa deixa-se cair na cama outra vez. Ela pega os lençóis e se cobre. Os raios de sol continuam entrando pelo vão da janela. O que deu para ver aqui é que num roteiro a gente escreve ações e diálogos, tá? É um pouco diferente do que a gente escreve, do que tá lá no texto. E
quando a gente transforma, né, um texto de um livro num roteiro, ele passa por adaptações. Por exemplo, aqui no livro, eu coloquei um diálogo entre a Luísa e o Max. Aqui no roteiro, eu optei só pelo espectador ouvir a conversa, ouvir só o que a Luísa está dizendo, e não o que o Max está dizendo. Mas a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, assim, fica diferente o texto, tá? Aqui eu só tô trazendo para vocês terem uma noçãozinha do que vira uma coisa e para virar o roteiro, tá bom? E aí, gostaram? Se tiver ficado qualquer dúvida, podem me mandar no direct, tá bom? Então, até o próximo vídeo.